Prazer em vê-los, ter vocês aqui. E pelo que eu entendi, como nós mudamos aqui o modo de conversar, eu não falo nada, só ouço vocês perguntarem e depois eu respondo, é isso? Então vamos lá, estou pronto para... Se eu souber responder, respondo. Quem atira a primeira pedra? Vamos lá. Mas não joga o tijolo não, hein? Vai devagar. Seu nome, tá? Meu nome é Leonardo. Tá. Senhor presidente, Diga. com a sua experiência como ex-ministro da Fazenda e como ex-presidente, tendo ambas as visões política e econômica, como o senhor enxerga a atual crise do euro? E o senhor acredita que o modelo econômico implantado no Brasil durante o seu governo poderia ser utilizado na recuperação econômica de outros países? Obrigado. Vamos lá, obrigado a você. É o seguinte, o euro, quando foi lançado, a ideia que havia era que a força da unificação das moedas na Europa geraria um sentimento de que as pessoas aprofundariam a integração. E, de fato, em parte, isso aconteceu. Houve uma integração política maior, a construção dessa Europa unificada foi muito importante, porque a Europa era o local de guerras, sobretudo a Alemanha e França tinham tradicionalmente. Isso acabou. Quer dizer, politicamente, a construção da Europa foi muito importante. E a Europa tinha uma outra questão também, é que muitos dos países europeus desenvolveram instituições de apoio social muito importantes, né? Na verdade, os partidos de orientação social-democrática na Europa tentaram dar uma condição mínima de bem-estar para os trabalhadores e a classe média. Acesso à previdência, saúde, educação. Então, a Europa é uma coisa que tem uma tradição muito importante. Agora, na hora de fazer a operação da integração da moeda, houve alguns problemas que, na época, foram salientados. O primeiro, e que aparece hoje com muita força, é o seguinte: é muito difícil você ter uma moeda comum a todos os países e não ter regras de gasto dos países. Quer dizer, a política fiscal ficou separada da política da moeda. A política monetária é uma coisa e a política de controle do orçamento e dos gastos é outra coisa. A política monetária ficou centralizada num banco só, que é o Banco Central Europeu. Então, esse banco toma decisões sobre o valor da moeda. Quanto vale o euro com relação ao dólar, com relação às outras moedas e a taxa de juros. Isso é definido unificadamente pelo Banco Central Europeu. Agora, cada país gasta como quer. Então, faz orçamento do modo que deseja. E varia, tem pressão política, aumenta o gasto social, aumenta o gasto de armamento, faz o que quiser. Então, houve um crescimento muito grande do débito de muitos desses países, que consumiram mais do que produziam. Quando você tem um banco central em cada país, o que acontece? O que está acontecendo no Brasil nesse momento? Pode ver os jornais todo dia. Ainda hoje, quando eu subi o elevador, eu estava olhando lá a taxa de dólar. O dólar hoje está valendo 2,05. Bom, há um mês e meio valia 1,7. Houve uma desvalorização da moeda nacional, do real. Bom, por que foi feito isso? E o governo e o Banco Central ajudou deixou que houvesse essa desvalorização. Porque quando você desvaloriza a moeda local, os produtos de exportação do país que desvalorizou são mais competitivos com respeito a outros países. Então, se reclama muito, estava reclamando do Brasil, não conseguimos mais exportar nossas manufaturas porque o real está muito valorizado. Então, você desvaloriza, o que acontece é que você começa a exportar mais em bens industriais, isso pode aliviar a situação. Na Europa, eles não podem fazer isso. Bom, então, isso complicou muito. Os países não têm defesa. Quando a situação fica difícil, eles não têm como acertar a sua produção, o valor relativo dos seus produtos, mexendo no câmbio, porque o câmbio é definido lá num poder central, não é em cada país. Ele só tem poder para gastar mais. Como é que gasta mais? Se não tem renda, faz empréstimo. Primeiro, o empréstimo se faz aos bancos dos próprios países, né? Aí, quando o governo começa a dificultar, a não poder pagar os bancos, o sistema de controle dos bancos internacionais, as agências de regulação, diz: olha, esse banco não está bom, baixa o crédito, baixa a nota dele. Aí todo mundo fica com medo daquele banco, começa a tirar dinheiro daquele banco. Então, isso cria em cadeia uma série de problemas. Foi o que aconteceu na Europa. Não havendo uma regulação geral, quer dizer, não havendo um orçamento geral, nem regras que limitassem o gasto dos países, houve esse desequilíbrio que lá está. Na verdade, não foi bem assim, porque quando eles fizeram um acordo, foi numa cidade na Holanda chamada Maastricht, esse acordo implicava que nenhum país podia se endividar além de 3% do seu produto.
Então havia limite, mas ninguém respeitou. Nem a Alemanha, nem a França, que eram os grandes países, quando tiveram dificuldades, se endividaram mais. Aí os pequenos, como a Grécia, se endividou muito mais. Então isso é que está acontecendo, né? Bom, como é que a coisa brasileira poderia servir de algum paralelo para isso? Bom, aqui é mais fácil, por um lado, porque é um país só, né? Então você tinha o governo federal, tem o poder de lidar com a política monetária e com a política fiscal. Ele pode, ao mesmo tempo, o que está fazendo o governo atual, desde o meu governo, estão lá forçando o que se chama assim, superávit primário. O que é isso? O governo tem que pegar uma parte do que ele arrecada e, em vez de botar no orçamento, ele põe a parte para pagar a dívida, né? Bom, então, se aumentou o superávit primário, o governo Lula, quando tomou o poder, como havia muita incerteza sobre o que ele faria, ele aumentou o superávit primário, não me lembro, de 3% para 4% do PIB. Quando está uma medida dessas, os mercados se acalmam. O governo vai continuar economizando para pagar a dívida. O mercado quer receber de volta. Não é pelo bem do povo, é pelo bem deles. Quer receber de volta. Então, é isso que acontece. Bom, então aqui, nós o que fizemos? Nós reorganizamos o sistema federal, a União, né? Porém, com relação aos estados, nós aplicamos uma linha dura. O que quer dizer isso? Nós obrigamos os estados a venderem seus bancos, porque quando o estado tem banco, o governo do estado tem banco, ele toma dinheiro emprestado do banco e não paga, né? E quando não paga, isso termina indo para o governo federal pagar e vira inflação. Então nós forçamos a que os bancos, a maioria dos bancos estaduais fossem vendidos, se entrasse em fusão com outros, para acabar um escoadouro de dinheiro público. E também fizemos com que os estados não pudessem fazer dívidas sem autorização do Senado. E pegamos todas as dívidas que os estados tinham, os municípios, que ninguém sabia quanto era, porque era uma inflação enorme, fizemos o que se chama consolidar. Juntamos todas elas e dissemos, olha aqui, você está devendo ao governo federal 100. Você não tem como pagar, você vai pagar em 30 anos. E os juros, que aqui naquela época, digamos, eram de 15% ao mês, passa a ser 7%. E com isso os estados também entraram na linha. Bom, isso é que precisa ser feito na Europa. Só que na Europa, como são países, não são estados, depende dos congressos, depende da população. Então a dificuldade é imensa para poder acertar tudo. Mas é isso. Tá? Desculpa, é complicado, eu tenho que explicar porque são coisas difíceis. Você faz pergunta difícil. Quem e mais? Agora? Quem? Eu posso falar? Meu nome é Estela e eu queria perguntar para o senhor sobre as políticas sociais que foram desenvolvidas pelo senhor e pela senhora Ruth, e como, por exemplo, a iniciação do Bolsa Família que foi feita no seu governo. Por que isso não é tão divulgado para o próprio bem da sua política, que foi uma coisa sua? Não é divulgado porque é uma questão política, né? O governo que me sucedeu mudou o nome e passou a dizer que ele estava fazendo e tal. Isso é da vida, né? Acontece. O importante é que tenha sido feito, né? Bom, há uma distinção. O que a Ruth fez foi na área chamada comunidade solidária. Ela não tinha ação sobre o governo, ela tinha ação sobre a sociedade civil. Quer dizer, o que ela fazia eram modelos para ver, em escala pequena, mecanismos de fazer com que a sociedade participasse mais ativamente das decisões e tal, e que isso pudesse servir depois para ser utilizado pela máquina pública mais geral. No caso da política social do meu governo, você tem vários lados de toda a política social. A primeira e mais importante, e é sempre assim, não são essas medidas que eu fiz também, que o Lula estendeu muito, de transferência direta de renda. O importante é melhorar a educação, a saúde, a reforma agrária e a previdência social. Porque se você não mexer nessas questões, você não muda a situação das pessoas. Você dá um alívio, né? Você dá um pouco de dinheiro, mas isso não vai resolver. Então, o que nós fizemos no meu governo foi dar muita ênfase à educação primária, fazer com que se estendesse, universalizasse, quer dizer, todos tivessem acesso à escola. Nós organizamos o SUS, que não existia praticamente como uma coisa efetiva, que é o Serviço de Saúde, né? Começamos fortemente a reforma agrária e também na questão da Previdência Social, alguns passos tímidos, porque o Congresso não deixou avançar muito, só agora a Dilma conseguiu um certo avanço na área do setor público. Bom, e ao lado disso, as políticas importantes para a questão social, para desafogar, são de várias naturezas. Que já havia antes, que é
a transferência direta de renda. O que é isso? O setor dos trabalhadores rurais do campo, esse pessoal não contribui para a Previdência Social. Então não teriam direito à aposentadoria. Mas pela nossa lei, se a pessoa é trabalhador rural, mesmo que não tenha contribuído, quando chega a uma certa idade, ganha um salário mínimo. Bom, isso foi feito já anteriormente pelos governos militares, na verdade. Agora, o que era importante? É que eu mudei o valor do salário mínimo por causa da estabilidade da economia. O salário mínimo que deu um salto grande quando nós fizemos o real. Porque antes do real, você recebia o salário e a inflação comia. Quando a inflação para de comer, dá um aumento imediato do bem-estar da população. Bom, então, o valor do salário mínimo aumentou. Em seguida, de 1993, 4 até hoje, o valor do salário mínimo em termos reais tem subido constantemente. Não parou de crescer. Então, isso fez com que o aposentado rural ganhasse mais, os aposentados ganhassem mais e, em geral, a escala salarial toda subisse. Tá? Bom, isso foi importante. E a outra coisa importante é o que se chama cash transfer, transferência direta de renda. Quer dizer, você pega um dinheiro e dá como a Bolsa Escola. Você dá para cada família que tem criança na escola um estipêndio. Bolsa Família, é a mesma coisa. Né? E o Lula aumentou muito o valor do estipêndio. E o número de pessoas também. Quando eu deixei, eram 5 milhões e meio de famílias, agora são 11, dobrou. Né? Porque os programas vão avançando, vão crescendo. Então, no conjunto, você melhorou a situação social do Brasil. Não foi um governo, isso vem vindo. Né? Eu tenho muito medo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque muita gente foi fazendo aos poucos. Você pode dar um impulso maior. E tal. O fato é que o Brasil hoje dispõe desse conjunto de políticas que eu mencionei a vocês, que tendem a ir melhorando com o tempo, se os governos não fizerem muita besteira. Né? Tendem a ir melhorando com o tempo. Isso tudo, se a gente quiser ser objetivo, foi definido na Constituição de 88. Já está lá. As prescrições para que se faça estão lá. É que não se fazia. Por que não se fazia? Por causa da inflação, porque a economia era muito fechada. Quando abriu a economia e você acabou com a inflação, então você passou a ter possibilidade de avançar. E eu acho que é bom que continue avançando pelos tempos afora. O nome de quem seja, se é um ou é aquele, o povo vai esquecer de todos nós, a longo prazo. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Bruno. E minha pergunta é, o senhor afirmou recentemente que é necessário um sistema político onde o mundo dos interesses ceda lugar ao mundo dos direitos, que estaríamos numa época pós-economia. Porém, o seu governo foi legitimado na economia. O que mudou tanto na nossa sociedade para que sua opinião sobre o sistema político ideal mudasse tanto? Não é que tenha mudado. Você sempre precisa ter uma noção de que os direitos devem ser o centro das coisas, os valores. O problema é que na minha época eu tinha que primeiro botar a ordem na casa, porque quando a casa está em bagunça, não há quem pense em valor. Você pensa em sobreviver, né? Então eu tive que me concentrar muito nisso, mas também reforçar os direitos, reforçar o Estado de Direito, para começar, o respeito à Constituição, o respeito às regras. E agora eu acho que são direitos que são cada vez mais direitos coletivos. Por exemplo, o meio ambiente é um direito difuso. Todo mundo tem o direito de ter um meio ambiente. É bom, tem que lutar por esse tipo de direito. O que eu quero dizer é que você não pode ter uma visão, mas eu também não tinha essa visão. Eu tinha uma urgência, porque a situação econômica impunha. Mas você não pode ter uma visão de que resolveu a economia e resolveu tudo. Não, você tem que resolver uma sociedade melhor, uma sociedade mais decente. Isso implica em valores, você acreditar em algumas coisas, lutar por elas, e implica que esses valores sejam estabelecidos na lei, numa regra, para que valham para todos. Então eu não mudei de pensamento, a situação é que melhorou. Permite você pôr menos ênfase no econômico e mais ênfase na justiça. Quem mais? E aí? Tem lá um. Ninguém? Boa tarde, meu nome é Felipe. Senhor presidente, o período em que o senhor governou ficou conhecido como a Era das Privatizações, devido, obviamente, às privatizações que ocorreram com a empresa Vale, algumas rodovias federais, a maioria dos bancos estaduais e o sistema telefônico brasileiro. Atualmente, o senhor é duramente criticado, pois a Vale é a maior empresa privada brasileira. O senhor pensa que a venda dos 27% das ações que pertenciam ao governo e o seu controle para o grupo privado talvez tenha sido uma decisão precipitada, visto o potencial que a então empresa Vale do Rio Doce tinha? Não penso não.
Porque a Vale do Rio Doce, hoje é o que ela é, porque ela foi transformada numa empresa. Antes ela era uma repartição pública. Quer dizer, você tinha influência de partidos, muito mais do que a influência dos interesses propriamente da produção, e você não tinha a capacidade que a Vale passou a ter de operar com mais desenvoltura no mercado internacional, porque ela tinha que respeitar as regras, por exemplo, de licitação, 8666, que são regras que limitam muito a ação da empresa. E também porque ela não tinha, na época, capital para investir. Então você tinha que ter mais tecnologia. E a Vale, ela deixou de ser uma empresa, ela nunca foi totalmente do governo. As nossas empresas sempre foram parcialmente estatais, né? Bom, mas ela hoje, quem que controla a Vale? Quem é? Você tem ideia? São os fundos de pensão das empresas estatais. Quer dizer, é uma outra maneira. O problema importante é saber como é que essa empresa está funcionando. Está funcionando para o benefício da maioria ou não? Quando ela era estatal, ela quase não rendia nada ao Tesouro, porque ela não dava lucro e não pagava imposto. Então, quase não rendia nada. Hoje, ela está controlada não por uma empresa de fora, mas pelos fundos das empresas, Banco do Brasil, Petrobras, não sei o que, dos empregados dessas empresas, com associação. Um pequeno grupo japonês e uma pequena parte do Bradesco, mas o controle da majoritária é dos fundos de pensão. E ela paga mais ao governo hoje, sob a forma de lucros e de impostos, porque o governo ainda tem uma parte da Vale, do que jamais pagou quando ela era pública. Então ela rende mais para o povo do que rendia antes. Então não acho nenhuma razão de não tê-lo feito. Imagina você, no caso de outras companhias. Bom, você não falou de um setor importante, que é a Rede Ferroviária Federal. Era uma dor de cabeça permanente, porque a dívida do governo aumentava todo mês, o serviço era péssimo. Bom, o serviço, não sei se deu um salto tão grande, mas hoje 20% das mercadorias são transportadas pela Rede Ferroviária Federal. E o povo, através do Tesouro, não tem que pagar mais nada das dívidas dessa empresa. Então, eu acho que aliviou, na verdade, a situação do Tesouro e melhorou a possibilidade do Brasil crescer. As telefônicas, o que aconteceu? As telefônicas foram feitas no tempo do regime militar e foram bem feitas. Bom, só que, pouco a pouco, elas foram transformando de a mesma coisa, em ninho de interesses partidários. Eram 125 diretores porque havia muitas telefônicas no Brasil. Para nomear cada diretor era uma briga de partidos. Para quê? Não é para ganhar voto lá, nem é para melhorar a qualidade do desempenho. É porque tem negócio. Só que negócios espúrios, porque você é nomeado politicamente para, em vez de servir a empresa, se servir da empresa. Né? Bom, e os telefones não funcionavam. Você é muito jovem, não sabe como é que era naquela época. Não tinha linha telefônica nunca. E quem tinha linha telefônica tinha que colocar no imposto de renda, porque ela varia $10 mil para você ter uma linha telefônica. E ali, mas não funcionava. Tinha nas empresas, tinha uma profissão que era um office boy, que ficava com o telefone para fora, esperando. Oi, deu a linha. Ele passa a linha. Leva 10, 15 minutos para cair uma linha. Era um desastre. Se nós não tivéssemos feito rapidamente a transformação das telefônicas, nós não teríamos acesso à internet hoje. Isso faz parte da modernização do país. E por que tem que ser do governo, se o serviço pode ser prestado pelo setor privado, desde que o governo mantenha uma agência reguladora? Aqui tem a Anatel. Quer dizer, para controlar, está servindo ou não está servindo no interesse público? Às vezes é melhor que seja do governo. Por exemplo, petróleo. Petróleo, eu nunca quis privatizar a Petrobras. Por quê? Porque petróleo é briga de cachorro grande. É realmente estratégico e importante. Nós não privatizamos a Petrobras. Nós abrimos a competição. Forçamos a Petrobras a ter competição com outras empresas e a Petrobras saltou, deu um salto enorme. Ela se transformou nessa enorme empresa depois que nós fizemos isso. Né? E a produtividade cresceu muito e tudo mais. Então, o importante é você entender como é que funciona a economia moderna. A ação do governo é sempre necessária. Às vezes, sob forma de regulação, são as agências reguladoras, como a Anatel, essa da Agência Nacional do Petróleo e tal, para forçar a que as empresas cumpram o seu papel para o consumidor e para respeitar os contratos. Às vezes o governo entra diretamente. Em certas áreas, se o governo não entrar, ninguém entra. Então tem que entrar. Em outras áreas, é bom que o governo esteja presente, por exemplo, no setor financeiro, porque ele pode forçar, como agora, o setor competitivo a agir de uma maneira mais racional. Então, nessa matéria, não tem que ser privado ou estatal. Tem que ser qual é o interesse do público. Qual porcentagem ou em que áreas é privado? Qual porcentagem ou em que áreas é do governo?
O problema é o que interessa ao público, não é essa oposição privada e estatal. A estatal é uma burocracia. Quando fica na mão da burocracia, ou é da burocracia ou é dos partidos que estão por trás, entram na empresa, faz de conta que é do governo, mas não, quem manda não são os interesses do povo, os interesses do partidários ou burocráticos. Então tem que abrir mais a visão para entender esse processo. Quem mais? Senhor presidente, seu governo foi conhecido pela chamada Era das Privatizações. Muitas empresas estatais saíram do controle do Estado e passaram a receber investimentos somente da iniciativa privada. Para o Brasil de 1990 isso foi bom, mas não podem se anular os aspectos negativos de tais medidas. A privatização de empresas estatais ainda é uma necessidade para o Brasil? Que políticas internas devem ser adotadas pelo governo para que o povo continue a se beneficiar com o desenvolvimento que essas grandes empresas trazem para o país? Bom, primeiro, a privatização não foi no meu governo que foi inventada. Ela foi uma regra legal. Havia uma ordem do Congresso, uma lei, que mandava privatizar. As primeiras privatizações foram no governo do presidente Sarney e foram no que diz respeito às siderúrgicas. Essas que hoje são privadas eram estatais. Por quê? Porque primeiro elas foram privadas, faliram e caíram na mão do Estado. E na mão do Estado elas não conseguiam sair do atoleiro. Então começou-se a fazer a privatização por empresas siderúrgicas, foi no governo Sarney. Depois o governo Collor continuou. O governo Itamar Franco privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, e que era uma coisa muito importante, e a Embraer, que era uma empresa estatal também. Eu continuei o processo de privatização. Quando diz que não, isso vem de longe, a privatização. E continua. Você perguntou se é necessário ainda. Pergunte à presidente Dilma por que ela vai privatizar os aeroportos. Está fazendo. Está fazendo concessão de estrada. Está fazendo. Agora mesmo vão fazer novas concessões de estrada. Pega as estradas do estado de São Paulo e compara com as estradas do resto do Brasil. As que são do governo de São Paulo são as melhores do Brasil, de longe. São todas privatizadas. Privatizadas, mas com o controle do governo. O governo tem que dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que lá, tarifa, essas coisas. Mas são todas privatizadas. Agora o governo federal resolveu também privatizar algumas estradas. E está privatizando os aeroportos, agora, nesse momento. Por quê? Porque é a mesma questão. Com o Infraero, ele não consegue dar cabo para atender as demandas da população. Não só porque o governo agora tem recursos, mas não tem, digamos, a liberdade de movimento que tem uma empresa privada para funcionar. E tem muito mais burocratismo, corrupção, e todo mundo reclama dos aeroportos. Por isso está privatizando. Então ainda há áreas que precisam privatizar. Não é que tem que privatizar tudo. E o governo tem que começar outras áreas onde não tem, onde não existe nada. Por exemplo, avançar mais na inovação tecnológica. Estão fazendo. Avançar mais em certos setores de corrida espacial, que tem que ser o governo quem vai ter que dar o passo inicial. Sempre tem espaço para o governo continuar atuando. Tem algumas áreas, por exemplo, na agricultura, onde o governo tem uma atuação muito forte, que é na Embrapa, que é uma empresa estatal que realmente cria novas sementes e tecnologia de plantio, e que vai ser estatal e tem que ser estatal, não pode deixar de ser estatal, porque não cabe à empresa privada, cabe assim, subsidiariamente, aí inverte. Em alguns setores o governo deve ser subsidiário, no outro é o privado. Tem que ter essa visão mais dinâmica das coisas, mas continua sendo necessário, senão não estariam agora fazendo as privatizações dos aeroportos. Falaram muito mal de mim, estão fazendo igual. Quem mais? Oi, presidente. Prazer. Queria dizer que é um prazer te conhecer. E eu queria falar uma coisa que não é o que a maioria está falando, que é sobre sua política. Eu queria falar sobre o Elders, que, para quem não sabe aqui, você é um grupo de líderes que trabalham livres de qualquer interesse pessoal nos programas mundiais em discussão. E o senhor faz parte, junto com o Mandela, que inaugurou, e outro exemplo é o Kofi Annan. E eu queria saber mais como é o intuito, como funciona isso, quais fatos e atuações concretas existem. Bom, isso de fato foi criado por inspiração do Nelson Mandela. E tem um grupo na verdade são artistas americanos e ingleses, o Branson e o Peter Gabriel, que financiaram, deram um dinheiro, um endowment, chama-se, para que um pequeno grupo de pessoas que tenham tido uma projeção mundial e que já estejam, digamos, não mais metidos na vida política cotidiana, pudessem ter uma atuação em certas questões, sobretudo em resolução de conflitos.
hoje fazem parte desse grupo, além do Mandela faz parte, mas ele já não tem mais condições físicas de estar atuante. A mulher dele, sim, a Graça Machel, que é uma mulher excepcional e que é muito ativa lá, o Kofi Annan, o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, depois a Gro Brundtland, que foi primeiro-ministro da Noruega e diretora da Organização Mundial da Saúde, a Mary Robinson, que foi presidente da Irlanda e secretária da ONU de Direitos Humanos, enfim, o bispo Desmond Tutu, que na verdade é o presidente desse grupo, e eu faço parte. Somos 11 pessoas, na verdade 10, porque o Mandela está licenciado, afastado. Bom, essa senhora que agora foi eleita lá na Birmânia, também era membro honorário do grupo, para prestigiá-la e tal. Bom, o que faz? Tenta ajudar em certos conflitos. Que conflitos? Por exemplo, no Sudão, conflito que ninguém nem sabe muito bem aqui, né? As brigas que tem entre o sul e o norte do Sudão, no meio tem problemas de religião, de muçulmanos ou não, enfim, esse grupo esteve muito ativo lá tentando ver se aquele presidente do Sudão do Norte, Bashir, cumpria a palavra, acabou cumprindo, mais ou menos, de aceitar a independência do Sudão do Sul. Outros lugares que vocês nunca não sabem, como é que chama no sul da Índia? Bom, tem aquela ilha grande no sul da Índia, que tem lá, Sri Lanka. Em Sri Lanka teve uma luta tremenda durante muitos anos dos Tamala, dos tigres do Ceilão, que finalmente houve um processo de paz, mas foi um massacre de lado a lado, e tem gente morrendo de fome, etc. Eritreia. Bom, a questão mais grave, que é o conflito Israel e Palestina, eu mesmo já estive lá na Palestina, Israel, Gaza, enfim, áreas assim extremamente difíceis, onde ninguém presta atenção, para chamar a atenção para essas áreas de mais pobreza absoluta e falta de condições de direitos humanos e essa coisa toda. Bom, por outro lado, também em certos outros tipos de ação. Por exemplo, não sei se vocês devem saber, mas ainda em muitos países do mundo, às vezes por motivos religiosos, há prescrições para mutilar as mulheres na parte sexual, né? Há mais ou menos 100 milhões de mulheres mutiladas no mundo, né? E prática continuada na Ásia, na África, bom, e de casamento precoce, mesmo na América Latina, casamento com 12 anos, em certos países como a Índia não é com 12, é quando nasce, ou pouco depois que nasce, casamento forçado. Então nós fazemos uma forte campanha para, enfim, melhorar a situação, porque para dar igualdade de gênero com as mulheres. Enfim, esse tipo de ação é que se faz. Quem mais? E aí, desse lado? Vamos lá. Espera o microfone. microfone. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Shelley. Eu gostaria de saber que, nesses dias, aconteceu a aprovação do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados e gerou uma grande polêmica na sociedade, como sempre. E eu gostaria de saber, o senhor tinha dito que é preciso estabelecer um ponto de equilíbrio entre o agronegócio e o desenvolvimento sustentável. E como será que o senhor pode falar sobre suas sugestões para chegar nesse ponto? Olha, eu acho que o que o Senado da República aprovou no Código Florestal já foi um ponto razoável de equilíbrio. Acontece que o projeto voltou para a Câmara dos Deputados. E a Câmara, então, derrubou aqueles partes que tinham sido avançadas no Senado. O que estão chamando de avançado ou recuado? Basicamente, a grande discussão no Código Florestal é a seguinte: houve, durante muito tempo, um forte desmatamento do Brasil, sobretudo da Amazônia, e sobretudo nas bacias ciliares dos rios, aquela coisa toda. Um forte desmatamento. Bom, a partir de um certo momento, quando eu era presidente da República, isso se transformou em crime, não podia. Bom, a briga que houve lá era a seguinte: o que se faz com os proprietários de terra que desmataram? Então tem duas posições opostas. Uma diz, bom, se eles desmataram antes da data que foi transformado em crime, não há o que fazer com eles, porque eles fizeram uma coisa errada, mas eles não estavam contrariando a lei.
Se eles desmataram depois que já havia lei, aí eles têm que ser penalizados. Penalizado como? Tem que reconstruir o que eles desmataram. Bom, então, evitar que haja uma anistia para todos aqueles que desmataram depois que havia lei. O Senado tinha limitado a anistia. A Câmara abriu de novo, generalizou a possibilidade de anistia. Segundo, qual é a área que vai ser preservada? Quantos metros de um rio, da margem do rio? É 15, é 30? Bom, aí é muito complicado, porque depende do rio, depende da região do Brasil. Então, eu acho que é melhor ter uma regra que tem uma certa diversidade. Você dá a mesma regra, pode ser muito lugar e pouco no outro. Vou dar um exemplo. Às vezes se fala assim, tal regra do Código Agrário Florestal se aplica para até propriedades que têm até 4 módulos. Ora, 4 módulos aqui em São Paulo é uma coisa, na Amazônia é outra. É muito maior. Então, a dificuldade, é um pouco a mesma dificuldade da Europa, com diversidade de gastos dos países. Como é que você vai fazer uma lei geral que tome em consideração essas diversidades? Então, no Senado eles tinham chegado a uma certa flexibilização. Algumas coisas os estados podem regular, outras não. Então, eu acho que agora, hoje, saiu uma carta de todos os antigos ministros de reforma de meio ambiente, uma carta dirigida à presidente Dilma, pedindo que ela vete todos os aspectos da lei que dizem respeito a desmatamento, para poder... Bom, eu não sei, não posso dizer vocês estão de acordo com isso, porque eu não sei como é que fica a lei com esse veto, né? Isso vai provavelmente forçar a presidente Dilma a vetar e fazer uma medida provisória recompondo essas matérias. Eu acho que por aí vai. Se fizer isso, pode chegar a uma situação de, olha, você desmatou, tá bem, mas você não tinha lei que te proibia, não acontece nada. Tinha lei, você desmatou, acontece. Né? Você tem que recompor essa margem. E daqui para frente não pode mais desmatar. Né? Acho que é isso, quer dizer, tem que chegar a uma certa racionalidade, mas aquilo se politizou e deu a impressão que uns eram a favor do agrobusiness, outros eram contra, uns a favor do meio ambiente, outros são contra, e não pode. Você não pode ter um país como o Brasil que não desenvolva a sua agricultura, e não pode mesmo ter um país como o Brasil que não preserve ao máximo o meio ambiente. Deixa eu dar um outro exemplo. Há muita preocupação no mundo, porque diz que estão desmatando a Amazônia para plantar cana. Bom, se fizer isso, é um suicídio, desmatar para plantar cana, porque a mata vale mais que a cana, a mata a longo prazo vai valer mais para a saúde do mundo, né? E para nós também. Agora, a cana não precisa, nós temos muita terra, precisa de um zoneamento mais efetivo. E a cana não produz acaba produzindo por motivos de avanço tecnológico, biológico, sei lá o quê. Mas não produz cana de tão boa qualidade na terra amazônica, porque a cana não é adaptada. Então não precisa ir para a Amazônia. Não se pode, eu acho que não se deve deixar a cana entrar no Pantanal, porque o Pantanal é uma riqueza imensa e tem terra suficiente. Então precisa ter um código que realmente diga essas coisas. Vamos sim, pode plantar cana, mas em tal lugar. Aqui você não entra, enfim. E com um certo bom senso. Não planta nada. Aí você morre de fome. Não, tem que crescer, tem que alimentar a população. Né? De novo, não pode ser uma guerra entre privado e estatal, também não pode ser uma guerra entre quem vai produzir e quem vai preservar. Tem que fazer uma produção sustentável, uma produção que respeite os limites do meio ambiente, não sei o quê. E dá para fazer, Eu fui ao Amazonas recentemente, há uns 2 ou 3 meses. Bom, tem muitas iniciativas boas lá, no estado do Amazonas. O estado do Amazonas é quase todo preservado. Agora, nós já perdemos o sul do Pará, já foi embora, Acre já foi embora, uma boa parte de Rondônia já foi embora. Quer dizer, tem que salvar o que tem aí de floresta. Né? Obviamente, você tem hoje, sei lá, 18 milhões de pessoas vivem na Amazônia. Então, você não pode deixar de prestar atenção como é que essa gente vai sobreviver. Tem que dar meios de sobrevivência, tem que fazer um equilíbrio nessa matéria, é isso que eu tenho em mente. Quem mais? Oi, boa tarde, meu nome é Paula. E a minha pergunta é a seguinte. Os problemas econômicos nos circundam frequentemente. O senhor elaborou o Plano Real em uma época crítica, quando desde o governo de JK a inflação fora altamente alimentada devido aos gastos exorbitantes.
Como sabemos, o Plano Real foi um dos objetivos econômicos mais bem-sucedidos de todos os tempos. Com o seu vasto conhecimento em política e economia, como o senhor sanaria, a curto, médio e longo prazo, a atual questão da crise do euro? Bom, aí, se eu soubesse isso tudo, eu estava lá, presidente do mundo. Mas eu acho o seguinte, eu acho que qual é o problema qual é o problema com o qual se defronta a Europa hoje? O primeiro já falamos aqui. Eles entraram num endividamento muito grande, num consumismo enorme, e por trás disso uma baixa taxa de investimento. Quer dizer, a economia não cresceu de modo próprio. Então, está uma situação de desespero. Países como a Espanha tem, sei lá, 25% de desempregados. Quando se fala de 25% de desempregados, você pega nos jovens, então é 40%. Né? E isso não é diferente em vários outros países. Na Grécia nem se fale. Bom, quais são as disputas que estão havendo lá? Os alemães, e até certo ponto os holandeses, mesmo os suecos, eles acham que o importante é restabelecer a saúde financeira. Então, aumentar imposto, cortar salário, dispensar gente, diminuir o gasto público. Bom, porque senão não tem economia saudável. Só que é o negócio do cavalo do inglês. Quando ele aprendeu a viver sem comer, morreu. Né? Se você continuar a apertar, não dá. Quer dizer, chega um momento como já está no limite. Você tem que dar. Você não pode simplesmente fazer uma política rígida de controle fiscal e monetário, não sei o que lá, e não dá uma esperança. Né? No caso do Plano Real aqui, nós crescemos pouco, mas crescemos todos os anos. Quer dizer, não houve um arroxo nas forças produtivas. Lá não cresce nada. Então, a economia não cresce, então não dá emprego. Bem, o outro lado diz o seguinte, nós não podemos, tem que parar com esse rigor fiscal. Também não dá, porque se você parar com o rigor fiscal, explode a inflação. Então tem que ter, de novo, um certo equilíbrio. O X da questão é como é que você balança isso e você vai fazer investimento no quê? Pega um país como a Grécia. A Grécia, qual é a base econômica da Grécia? Ela tem, basicamente, estaleiro e turismo. Quando tem a crise, o turismo diminui. O estaleiro vai junto. Né? Então está lá sufocada. Ela não tem, por meios próprios, como avançar. Mesmo Portugal. Portugal tem vinho, tem rolha, que é uma coisa, como é que chama? Cortiça, vinho e pouca coisa a mais. E tanto a Grécia como Portugal, como até certo ponto a Itália, quando entraram na União Europeia, como eles eram os mais pobres, eles tiveram enorme transferência de renda da Alemanha, da França, dos outros, para eles. Então eles fizeram estradas, fizeram uma opção de coisas assim que foi um brilho. Né? A Espanha edificou muito, porque tinha turismo e tal. Essas transferências pararam. E como eles não transformaram em força produtiva o dinheiro que receberam, eles estão sem isso. Vai ter que, de uma maneira ou de outra, buscar um mecanismo que dê um certo alívio à pressão sobre os bancos e sobre os governos, quer dizer, fazer o que nós fizemos com a dívida aqui, renegociar a longo prazo e baixar juros. Alguém vai pagar o prejuízo, porque nesse momento só quem está pagando prejuízo é o povão, que está perdendo emprego, perdendo esperança e tal. Né? Não pode, vai ter que repartir mais essa carga do custo do desastre que aconteceu lá, não vai soltar o gasto público completamente, mas também não é justo que só o setor popular pague. Os bancos vão ter que pagar isso também, vão ter que realizar um certo prejuízo, vai ter que fazer aí um fundo de resgate global de longo prazo, tem técnicas para criar eurobonds, consolidar a dívida, jogar para o longo prazo e, principalmente, criar novos campos de investimento. Isso é fácil de falar, é dificílimo de fazer. Né? O que é novo campo de investimento? Em geral, uma economia dá um salto quando você abre uma área nova. Aqui, por exemplo, no nosso lado, aqui é fácil, porque é um país emergente, você tem fronteira agrícola, o mundo começou a comer mais, nós expandimos a produção agrícola. Né? Tem terra, tem know-how para fazer isso, expande, cria áreas de crescimento. Né? Ou então vai para a área da mineração. A China está consumindo muito, vai para a área da mineração. Na Europa não tem isso, não tem nem terra, nem minério, não tem nada que possa ser. Só pode ser tecnológico. Só pode ser abrir uma fronteira nova de invenção tecnológica. Provavelmente, quem vai sair na frente disso são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos primeiro eles resolveram mais rapidamente a crise, eles foram mais audaciosos para salvar os bancos.
da maneira mais perdoando os devedores, mas estão salvando os bancos e estão tentando agitar a economia. E não parou de ter um forte investimento tecnológico. Então, é possível que os americanos, se saírem um pouco mais desse sufoco, comecem a preparar novas tecnologias, por exemplo, para fazer a economia verde, que vai obrigar a mudar toda a base produtiva. Então, aí você abre um campo de investimento. Em segundo lugar, são os chineses. Por quê? Porque a China também está apertada. A China está numa situação difícil, porque a China ela fez o oposto do Brasil. O Brasil, sobretudo do Lula para cá, cresceu pelo consumo, consumindo mais. Não tanto que tenha produzido, mas consumido. A China cresceu pela produção. Então, economizava muito, jogava tudo em investimento e não tinha consumo. Agora a China vai ter que equilibrar isso e forçar os chineses a consumirem um pouco mais e tal e coisa. Mas os chineses estão preparando também sua população, mandando para a universidade, fazendo esforço tecnológico. Daqui a pouco os chineses vão ter condição de competir com os americanos naquilo que conta, que é inventar fórmulas novas. Bom, a Europa vai ter que aproveitar uma onda dessas. Na Europa, só quem manteve, eu acho, a capacidade assim, tecnológica foi a Alemanha. E não por acaso a Alemanha está na frente lá e na base da produção de máquinas. Né? Bom, enquanto você não tiver pode não ser na Europa, mas quando o mundo não entrar numa outra onda de expansão, vai ser difícil dar saída para a Europa. A Europa vai ficar, como o Japão ficou muitos anos, num mesmismo, só que o Japão tinha um patamar muito alto de riqueza, mas parou de crescer, num dado momento. O Japão cresceu, parou numa crise e ficou lá atolado. Mas, bem, a Europa não é bem, é mal. Mas pode ser que ela fique muitos anos se não houver uma onda nova no mundo que dê esperança para vamos crescer, vamos avançar e tal e coisa. Então não é uma questão só de uma política, é uma conjuntura. E vai depender de você ter realmente momentos na história em que isso ocorra. Há períodos na história que não ocorre nada. E os povos ficam marcando passo. Basta ler a história no passado para ver. Ficam marcando passo por década. E aí tem insatisfação social, tem pressão política. Deu nazismo numa certa época na Europa. Pode dar algo oposto, pode dar nada, pode dar niilismo. Enfim, pode dar uma grande confusão. Né? Tomara que o conjunto do mundo comece a sair da crise para então a Europa poder se beneficiar desse caminho, que eu não vejo na Europa forças próprias para poder avançar. Vamos lá. Espera um pouquinho o microfone. É porque gravam. Boa tarde, meu nome é Júlia. Em diversas declarações e entrevistas, o senhor falou que a guerra contra as drogas no país tem que ser reformulada, porque há 40 anos ela vem falhando. E também que é uma questão que deve ser tratada não só com repressão, mas também como um caso de saúde pública. Então, eu queria saber quais procedimentos seriam necessários para mudar a relação do país com o tráfico e o consumo de drogas, principalmente da maconha. Pois não. Na verdade é o seguinte, você tem, a partir de um certo momento da história, por influência americana, as Nações Unidas resolveram fazer o que eles chamam guerra às drogas, e tendo como objetivo droga zero, eliminar a droga do mundo. Bom, e isso que se chama da guerra contra as drogas está fracassando. Está fracassando não, é no mundo todo. Você pega lá no Afeganistão, que está ocupado militarmente, voltou a ser o maior produtor de ópio do mundo, nas barbas das tropas. No México, o governo do México está fazendo um esforço enorme e morre gente em grande quantidade. No final do governo do presidente Calderón, que é o atual presidente, são 5 anos de governo, o número de mortes será entre 50 a 60 mil nas lutas entre as gangues de coisa. A Colômbia deu uma luta muito tenaz contra a droga e etc. Bom, qual é a situação hoje? Na última reunião que houve da chamada Cúpula das Américas, que reúne os presidentes dos países de todas as Américas, Canadá, Estados Unidos, até Argentina, Chile, nós e tudo mais, o presidente da Colômbia, país que se supõe que tenha ganho a guerra das drogas, propôs a legalização de todas as drogas. Bom, chocou. Né? O presidente da Guatemala acompanhou. Bom, os americanos, que sempre pensaram que não tinha que mexer em nada, se assustaram. Então, agora mandaram para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, estudar o assunto. Bom,
Ou seja, está se vendo que alguma coisa tem que ser feita, porque a guerra, tal como é feita hoje, não está funcionando. A produção de maconha e de cocaína nos países da América Latina não diminuiu. Apesar de toda a repressão e morre gente, mata gente e não diminui. E não diminui por uma razão simples, porque tem mercado. Né? E o mercado não é nos países que produzem só, é principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas o Brasil é o segundo grande consumidor de droga do mundo. Né? Porque nós somos muito numerosos também. Né? Per capita deve ser menos. Enfim. Mas o fato é que você tem um consumo grande. E nunca ninguém fez um esforço concentrado de baixar o consumo. Isso foi feito com o cigarro. O cigarro, essa senhora Gro Brundtland, que eu mencionei que pertence ao grupo dos Zeldas, quando ela era diretora da Organização Mundial de Saúde, ela teve uma discussão muito forte o que fazer com o cigarro. Porque o cigarro faz um mal tremendo. Todas as drogas fazem mal, diga-se de passagem. Cigarro, tabaco, álcool, maconha, cocaína, heroína, tudo faz mal. Pode ser variável o grau de mal que faz, mas faz. Então, o cigarro faz muito mal. Faz mais mal do que maconha. Né? E é fortemente, como se diz, as pessoas ficam dependentes fortemente do cigarro. A Gro Brundtland teve a discussão no tempo dela, o que faz? Proíbe? Não, regula. Em vez de proibir, regula. Qual é a diferença? É que se você proíbe, o pessoal vai para o baixo do plano. Se você regula, pelo menos você controla a qualidade do cigarro, onde é que vende, qual é a idade que pode comprar, não sei o quê. E campanha contra o uso do cigarro. Houve continua havendo. Quer dizer, o uso de tabaco caiu assim, está caindo aqui também. Há 10 anos, alguns de vocês iam lá fora para fumar um cigarro no corredor. Agora não pode, tem que ser na rua. Porque nenhum prédio aqui pode fumar cigarro. Quer dizer, você vai regulando e vai diminuindo. Né? E teve efeito. Quer dizer, houve uma diminuição grande do uso de cigarro. Então, será possível fazer isso com outras drogas? Eu não creio que seja uma resposta que você possa dar, como propôs o presidente da Colômbia, legaliza tudo. Depende de cada país, cada momento, cada situação. Vou dar os exemplos. Em Portugal, eles resolveram descriminalizar todas as drogas. Descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. É não colocar na cadeia. Né? Porque não adianta colocar na cadeia, porque vai prender mais drogas e mais crimes. Então você não põe na cadeia. Mas você pode continuar, como eles fazem em Portugal, combatendo o tráfico e forçando a pessoa que foi pego tomando droga de se tratar. Né? Como não vai para a cadeia, nem passa pelo sistema judiciário, diminui o estigma, a pessoa tem menos medo de procurar o tratamento e ficar marcada. Então eu não arranjo emprego. Se for nos Estados Unidos, se for pego com maconha, se tiver no registro do boletim da pessoa na universidade, que foi preso fumando maconha na universidade, ele vai ter muita dificuldade para ter emprego na vida. Bom, isso não acontece em Portugal. Bom, e Portugal, então, aumentou o serviço de saúde, deixou de perseguir na prática a maconha e pega lá a droga principal, não é cocaína, é heroína. Os dependentes de heroína, eles levam ao tratamento. Para a heroína tem um tratamento, porque tem uma coisa chamada metadona, que substitui a heroína, e não tem um grau de toxicidade. Então, tem uma fase que até a pessoa sair da dependência da droga. E em Portugal o resultado foi positivo. Agora, Portugal não tem a violência que tem no Brasil, que tem na Colômbia, que tem não sei aonde, né? Não tem a pobreza que tem aqui. Então, não dá para você dizer, vamos fazer como Portugal, vamos fazer como Holanda. Cada país tem que ir buscando sua solução. O que está sendo feito no Rio e, em parte, em São Paulo, é curioso. Quer dizer, eles não estão botando na cadeia. Nem quando a polícia ocupa as favelas, eles avisam que vão ocupar para o contrabandista sair fora. Não para prender, porque não adianta muito. Né? Sobretudo o pequeno. O grande sim, mas o pequeno não adianta muito. Eles não estão botando na cadeia. Eles estão fazendo o quê? Eles estão diminuindo a violência. Eles chegam lá e tiram as armas. Né? Continua havendo droga, mas não tem tanta violência. E não tem o controle do território pelos bandos de contrabandistas, que isso é inaceitável. É o que acontece lá no México, o governo tem que lutar, porque você não pode deixar uma área sob o controle de contrabandistas, como tem. No Rio tinha, aqui tem também, em São Paulo, em menos proporção. Então você tem que lutar contra isso é inaceitável. Então você não pode fazer só como em Portugal, você tem que ter ações, no caso, repressivas. Agora, ações que sejam baseadas muito mais na inteligência do que na força bruta,
Aliás, a força bruta não resolve. O México é força bruta, está perdendo a guerra. A Colômbia levou muitos anos para desenvolver um serviço de inteligência para poder saber quem era realmente o chefe. Como é que faz o comércio entre eles, para cortar os nós importantes. Vai ser outro tipo de luta, mas vai ter que lutar no sentido de manter sempre a terra. A droga faz mal. Não faz o mesmo mal para todas. As pessoas variam na reação à droga, depende, para uns é muito ruim, para outros nem tanto. A droga, às vezes, uma droga é pior do que a outra, mas no conjunto você não pode dizer libera porque é bom. Não é. Tem que regular, pelo menos. Tem que controlar e tem que fazer esforço para diminuir, para não usar. Tá? Boa tarde, meu nome é Ananda. Voltando um pouco ao assunto da crise mundial, em contrapartida com o contexto econômico favorável deixado pelo senhor, e analisando todas as medidas econômicas aplicadas até agora no governo da presidente Dilma, tendo em vista que nos encontramos no meio do mandato já, qual seria a opção apoiada pelo senhor para as próximas eleições presidenciais? E o senhor concorda que a escolha que o PSDB está tomando para o candidato é a mais sábia dentro do partido? Bom, eu não sei bem qual é a escolha ainda. Mas vamos ver o seguinte. Primeiro, o que fez a presidente Dilma e tal. Eu acho que está havendo uma certa mudança no governo atual da política econômica. Está havendo. Eu não sei qual vai ser a consequência disso. Até o governo Lula, principalmente no primeiro mandato, ele praticamente não mudou muito das linhas que nós tínhamos definido lá atrás. É natural que os governos mudem, porque as situações mudam. Então você tem que ver qual é o problema, qual é a conjuntura. Eu não sou defensor do que fiz, como se fosse receita para o futuro. Não é. É para aquele momento. Cada um tem que ver quais são os problemas e tem que se adaptar aos problemas. O presidente Lula teve a sorte de uma economia mundial favorável. O vento tocou a favor. Né? E ele, no começo, pelo menos, não mexeu muito no que eu tinha feito. As coisas básicas, o que chamam o tripé fundamental, que é o câmbio flutuante, metas de inflação e metas de superávit primário. Né? Isso foi ficando assim, mais ou menos e tal. Muito bem. O mundo era favorável. Eu acho que nós perdemos um pouco de possibilidade de usar mais o mundo a nosso favor para fazer mais investimento. O que eu chamo de mais investimento? Ter resolvido a questão dos aeroportos, ampliar mais a questão da energia, enfim, as estradas, investimentos fundamentais. E talvez algumas reformas também na área previdenciária e tributária, que eu sei que são difíceis. Bom, mas como o vento estava a favor, foi bem, o presidente Lula preferiu não fazer nada de reforma. Ele andou em lua de mel com o Congresso e com todo mundo, porque estava bom e tal, tudo bem. A presidente Dilma já pegou o momento pior do mundo, né? Em que, de alguma maneira, daqui para frente, nós aqui no Brasil vamos sofrer mais as consequências da recessão. Por quê? Porque a Europa parou e a China exporta principalmente para a Europa. Então a China também está sofrendo, está diminuindo o seu ritmo continua crescendo, mas num ritmo menor. E como eu disse também, a China também tem esse problema, que ela tem que mudar o perfil dela, de ser uma economia basicamente exportadora e baseada na alta tecnologia, para uma economia de consumo interno mais forte. Isso implica uma mudança no tipo de consumo da China. Tudo isso afeta a capacidade do Brasil de exportar. Além disso, a China compete com o Brasil em manufatura. Então, o quadro que está se desenhando aí é mais difícil do que o quadro que teve para o presidente Lula. Não é tão difícil quanto foi no meu tempo, mas é mais difícil. Bom, e ela está querendo manter a taxa de crescimento de qualquer maneira. O ano passado a taxa foi 2,7. Bom, e isso em contraste com a taxa última do governo Lula, que foi 7. Mas esse 7, as pessoas se esquecem que foi em função do que no ano anterior foi 0. E esse crescimento é sempre relativo ao ano anterior. Então, não dá para repetir 7 no Brasil, porque nós não temos investimento. Depois eu falo sobre isso. Você só cresce bem quando tem investimento. Não tem como crescer tanto assim. Bom, então, eu acho que 2,7 foi já o que ela conseguiu ano passado. Este ano vai ser 4,5. Não vai ser 4,5. E já perceberam que não vai. Então, agora os cálculos são de que é abaixo de 3. Aí o governo fica aflito, porque o governo quer crescer. Então, começa a tomar certas medidas de aumentar o consumo. Hoje, está no jornal, baixou de novo o imposto sobre o automóvel, para aumentar o consumo de automóvel. Bom, e para aumentar o crédito. Bom, e estão inventando uma outra coisa que é mais perigosa ainda,
que é pegar os créditos podres, quer dizer, quando você empresta alguém, esse alguém não paga, o banco tem que botar lá que esse empréstimo não tem solução. É um empréstimo podre. Eles querem pegar os empréstimos podres do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES, tirar dessas instituições e jogar no Tesouro. E para que isso? Primeiro, que quem vai pagar o prejuízo somos nós todos, que o Tesouro é imposto. Então, divide o prejuízo. Segundo, é porque permite essas instituições continuarem emprestando. O banco privado não pode fazer isso. Quando ele fez um empréstimo podre, está na carteira dele, está lá marcado. Então, ele tem que diminuir a capacidade de empréstimo. O governo está querendo não diminuir a capacidade de empréstimo, apesar de ter empréstimo podre. Então, vai expandir o crédito para aumentar o consumo. Bom, e isso é meio complicado. Por quê? Porque não está resolvendo a questão fundamental, que é de aumentar o investimento, né? E você está criando aí o que pode ser uma bolha. Essa coisa, chega um momento, a capacidade de pago diminui tanto que as pessoas não pagam mais e paralisa o crédito. Estamos longe disso, mas a política está indo nesta direção. Houve uma mudança, eu acho, um pouco arriscada no governo atual nessa direção. Bom, o fundamental se vocês fazem perguntas complicadas, como é que você tem investimento? Investimento é um capital que você tem e que você, em vez de gastar, você joga para fazer uma coisa de mais longo prazo. Compra um terreno, compra uma máquina, planta, não sei o quê e tal. Ou esse capital, a sociedade tem um certo capital, ela todo ano lucra. O lucro, você pega esse lucro, você pode ou consumir ou investir, ou fazer um pouquinho de cada um. Quando você diminui muito a sua capacidade de investir, que consumiu muito, você só tem uma saída, capital externo. Aí você pega o lucro dos outros, a poupança dos outros e joga aqui. E também tem limites, porque agora, por exemplo, esses dias, a Bolsa está indo embora. A Bolsa nossa perdeu 30% do seu valor em dólar nesse ano. Quer dizer, os estrangeiros dizem, opa, tem um sinalzinho meio preocupante aí no Brasil, vou embora correndo. Então você não pode confiar muito nesse tipo de capital. Pode no outro, quando eles põem uma fábrica aqui, sim, porque eles são aí fisicamente postos aqui. Então, você tem que aumentar a poupança, mas você não pode aumentar a poupança aumentando o consumo. E nós estamos aumentando o consumo e não a poupança. Não tem nenhum incentivo para você guardar, tem incentivo para você gastar. Então, eu acho que isso é uma mudança um pouco complicada. Eu não sei esse negócio do que vai ser do meu partido. Eu sou de honra do partido, sou presidente de honra, eu não tenho controle lá. E nem quero. Mas eu acho o seguinte, que é preciso que alguém desse partido, ou de outro partido, assuma uma posição. É difícil, porque como as coisas vão indo razoavelmente bem, você ficar contra é difícil. Mas você tem que olhar mais longe e olha, se não fizer tal e tal coisa, não vai dar certo. Está faltando um pouco de discurso para orientar as pessoas. Olha, porque o que acontece no dia a dia, quando você vê notícia no jornal, na televisão, ninguém entende nada. E é tudo, em geral, oba-oba. Está bem, está crescendo, até que, pum, dá uma batida. Então, eu acho que eu não sei qual vai ser no futuro, porque quem vai ser o candidato do PSDB, não está claro ainda. O mais provável, nesse momento, é que seja o ex-governador de Minas. Por quê? Porque não tem outro. É uma coisa simples. O que tinha era o Serra. Se o Serra vai para a prefeitura, fica mais imobilizado. Então, eu não sei qual vai ser a capacidade que ele vai ter de dizer essas ou outras coisas. Eu não estou querendo que seja esse o discurso, mas que tem uma visão que diga, olha aqui, nós estamos nesse lado, o meu lado é esse. Para as pessoas, em vez de votarem em A e B, porque é o nome do partido, porque é a pessoa, digam, há um caminho diferente. Que caminho é esse? Tem que desenhar esse caminho. Então, eu não sei o que vai ser, se haverá essa possibilidade. E também não sei se isso que eu estou dizendo que está acontecendo agora, e vem vindo, olha, eu devo dizer que eu não estou querendo fazer crítica pessoal à presidente Dilma, até porque ela me trata muito bem e tal, não tem nada, tudo bem. Mas a verdade é essa, que o governo está tomando medidas dessa direção e está tentando resolver problemas caso a caso, sem ter uma estratégia mais global. Isso pode abrir espaço para que alguém diga, olha, está errado e vou para outro caminho. E quem sabe se convence a população que está errado. Se não convencer, ganha de novo a Dilma, ou quem seja do lado da Dilma. Tomara que ela acerte, porque pelo Brasil é melhor que acerte, em vez de que erre. Mas eu pessoalmente começo a ver com certa preocupação a reiteração dessa hiperconsumismo e essa vontade de crescer a qualquer preço. Além de que não saber como é que nós vamos andar em São Paulo com tanto automóvel.
Quem mais? Aqui. Vamos lá. Queria saber, durante o diálogo você falou sobre o trabalhador rural, sobre a plantação de cana, e o tema da reforma agrária já vem rodando pelo Brasil há muito tempo, né? E nada de substancial é feito. E muito se diz que isso se deve à oposição da bancada ruralista do Senado e da Câmara. Queria saber se é realmente por isso, se não for, por que é, e a sua opinião sobre a fraqueza da oposição hoje no Brasil. Bom, em primeiro lugar, a questão da reforma agrária. Bastante foi feito. Quer dizer, já havia a bancada rural, nós mudamos a legislação no meu período agrário para poder desapropriar com mais rapidez, foi feito. E, para surpresa de todo mundo, a área desapropriada no Brasil foi enorme, continua sendo, e também não houve, digamos, resistência dos proprietários de terra. E não houve por uma razão muito simples, porque você paga, a desapropriação é feita pagando. Você faz o que você paga-se com os títulos da dívida agrária. Você paga, não paga em dinheiro só uma pequena parte, o resto você dá um papel que ele vende no mercado depois. Então, como a maior parte dessas terras não tinha mercado, na verdade a reforma agrária foi uma saída também para muitos proprietários de terra. Muito bem. Mas era necessário fazer. Eu tenho um palpite, que precisa analisar isso mais em profundidade, que a população pobre do campo, que era realmente agrícola, já tem terra. Você aí está vendo uma confusão entre pobreza e agricultor. Então, você tem a pobreza, você tem rural, tem urbana, tem muita pobreza, tem gente que fica sem destino. Então, o movimento do sem terra, quando se esgotou o estoque dos realmente produtores para forçar o movimento de terra, começaram a recrutar todo mundo. Todo mundo quer um pedaço de terra. Mas nem necessariamente quem tem esse pedaço de terra sabe plantar. Quem é que sabe plantar no Brasil? O Brasil foi desenvolvido na base da escravidão e da grande propriedade. Então, não foi feito como na Europa, a pequena propriedade, ou mesmo nos Estados Unidos. A não ser no sul do Brasil. Onde é que tem pequena propriedade produtiva? Tem em São Paulo, tem esparsamente, tem no Rio, mas esparsamente. Mas tem em São Paulo, com os japoneses, né? E não só os japoneses, mas são agricultores. Vem a família e vai para o campo. Tem no Paraná, poloneses. Tem em Santa Catarina, alemães e italianos, e açorianos, portugueses. Tem no Rio Grande do Sul. Bom, essa gente recebeu pedaços de terra familiar, alguns foi uma coisa feita desde o Império do Brasil e tal, e vai tendo filho. Vai tendo filho. E como você não tem um sistema inglês do morgadio, que só um herda, a terra fica impossível. Então aí você tem que dar terra para essa gente. O MST nasceu nisso. Nasceu nessas áreas de pequena propriedade, gente que sabe plantar e que não tinha terra. Se organizaram, a igreja apoiou e tal e coisa, precisava de terra. Agora, foram tendo terra. Depois, a agricultura que foi avançando, que foi a agricultura capitalista, não essa pequena, ela se espalhou. Mato Grosso, você encontra gaúcho e catarinense, mais gaúcho em todo o Brasil hoje. Rondônia, porque eles sabiam plantar. Eles expandiram a fronteira agrícola, não mais na base da pequena propriedade. Porque eles vendiam a pequena propriedade no sul e compravam a propriedade de média ou maior aqui na fronteira agrícola, e isso foi se expandindo. Bom, isso tudo bem. E a grande propriedade, a grande produção brasileira, o agrobusiness, cresceu muito. Né? É verdade que a pequena e média empresa continua sendo importante, porque emprega bastante gente e tal. Bom, eu acho que o primeiro estoque de gente que precisa de terra já tem terra. Mas é palpite, precisa fazer uma pesquisa. Ninguém faz, porque os movimentos sociais não gostam que se faça pesquisa sobre o que aconteceu com as áreas de reforma agrária. Para saber se realmente estão... Uma parte é produtiva, outra parte estão vendendo, não deu certo. Quando eu estava no governo, nós criamos o PRONAF, que era o empréstimo para o pequeno produtor. É preciso ver, esse empréstimo está sendo pago ou nós estamos criando um outro problema que tinha com o grande, que não pagava o Banco do Brasil, agora é o pequeno que não paga. Eu não estou dizendo que seja assim, tem que olhar. Então, eu não tenho uma visão de que nada tenha mudado no campo. Acho que muita coisa mudou no campo. Agora, acho que o que eu tenho é falta de visão. Eu não sei qual é o efeito, se o que eu estou dizendo aqui é realmente assim. Eu tenho a impressão de que muita gente já teve a terra, alguns estão aproveitando a terra, e muita gente que não tem terra, quer terra, mas não é agricultor. Então, não adianta você dar essa terra sem ter muito investimento de treinamento e não sei o quê. Então, acho que essa é a situação. E depois,
o Brasil teve um boom agrícola, que não foi do pequeno produtor, foi do grande. O crescimento da agricultura brasileira é extraordinário, né? É galopante, né? Por causa do mundo todo, etc, etc. Então eu não tenho uma visão negativa sobre o que está acontecendo no campo no Brasil, nem acho que o governo do Lula, da segunda metade, o governo Dilma, eles paralisaram bastante a reforma agrária. Paralisaram bastante. Mas eu não sei se estava errado. Eu não sei, não estou criticando, porque eu não sei. Pode ser que tenha, que realmente o que eu estou dizendo seja verdade. Então eles têm que ir mais devagar. Você vê que os movimentos sociais caíram muito. O MST nem se fala mais dele. No meu tempo era todo dia. Ou, eu digo, era como a saúva. Ou acaba com a saúva, ou acaba com o Brasil. Ou dá terra, ou acaba o Brasil. Nem deu terra, nem acabou o Brasil. Deu alguma terra, mas o movimento é que foi diminuindo. Provavelmente porque está faltando gás para ele, porque não tem mais o apelo que tinha. E não tem mais, não porque não tenha sido feito, mas porque, pelo menos, parcialmente foi feito. Meu nome é Gabriel, e eu queria saber qual é a relação ou diferença entre a política externa no seu governo em relação a outros como o do Itamar Franco, o do Lula, da ditadura, do Collor, ou atualmente da Dilma? Bom, é muita coisa, né? Vamos lá. Mesmo no caso do governo militar, da ditadura, como se chamou, houve variações. Quer dizer, no primeiro momento do governo Castelo Branco, houve um governo, a política externa se baseou, era Guerra Fria ainda, né? Então, a Guerra Fria condicionava tudo. Está do lado de cá ou do lado de lá. E o governo Castelo Branco estava do lado dos americanos, do lado do Ocidente, claramente, e alinhou o Brasil nessas coisas e tal, luta contra a guerrilha. Isso foi a marca que foi ficando. Quando chegou o governo General Geisel, que já estava, a situação já era um pouco mais aliviada, não tanto, mas já era um pouco mais aliviada, já foi um pouco diferente. Ele já tinha uma ideia de que era preciso o Brasil voltar a se preocupar não só com questões ideológicas, mas com seus interesses econômicos e tal. Então, se aproximou da África e apoiou lá Angola. Enfim, já foi uma política externa mais afirmativa e menos ligada aos Estados Unidos e ao Ocidente. Bom, depois veio o período da democratização. No tempo do presidente Sarney, o que ele fez de significativo nessa área? Ele voltou a ter preocupação com a América Latina. Por quê? Porque a América Latina toda se tinha, digamos, tornado democrática. Então, foi o governo do Alfonsín, na Argentina, e o Brasil passou a ter um papel mais forte na América Latina. O presidente Collor consolidou isso com o Mercosul. E a mesma coisa o presidente Itamar, visão de América Latina. Quando eu cheguei ao governo, já o Mercosul estava aí e o Brasil já tinha condições para ampliar muito mais seu escopo. Então eu me preocupei mais com a China, com o Japão, com a Europa, né? E a África não tanto, mas um pouco. O governo Lula, então, deu uma visão um pouco mais ao modo da Guerra Fria. Sul-Norte, ficando o governo não com o Norte, mas com o Sul. Né? Mas mais ou menos, porque com o Bush, a relação do Lula com o Bush era muito boa. Não voltou a haver um atrito assim maior. Agora, em algumas questões, o governo teve características marcantes. O governo do Lula, por exemplo, se concentrou muito em função da posição do ministro do Exterior, que é o Celso Amorim, que foi meu colega, era ministro do Exterior quando eu era da Fazenda, ele me sucedeu no Exterior. Ele tinha uma visão de que o Brasil tem que ir para o Conselho de Segurança Nacional, da ONU. Então ele jogou todas as cartas em ir para o Brasil e para o Conselho da ONU. Eu não achei isso certo, eu não achava antes também. Quando eu fui para o presidente da República, saiu o Celso Amorim, eu digo, olha, tá bem, mas não tem, eu acho que o Brasil vai parar num Conselho da ONU em algum momento, mas é preciso mudar a ONU. Não adianta ir para lá e não ter força para mudar as coisas. E eles não vão mudar o Conselho. Não mudaram o Conselho de Segurança, nada. E nós perdemos muito tempo nisso. E fizemos uma política de certas concessões na questão de direitos humanos em função do objetivo estratégico, que eram dois: ampliar nossos laços comerciais e ter um lugar no Conselho de Segurança. Ampliamos os laços comerciais, não tivemos lugar no Conselho de Segurança e ficamos um pouco chamuscados na questão dos direitos humanos, porque o Brasil nunca teve uma posição realmente aberta de defesa durante o governo Lula.
No governo Dilma, voltamos a ter preocupação um pouco maior com a questão dos direitos humanos. Ela própria foi vítima de ditaduras, tem um pouco mais de sensibilidade. E talvez, no que diz respeito à relação com os Estados Unidos, com a China continuamos, fomos aprofundando e continuamos aprofundando. Com os Estados Unidos, aí tem no meio do caminho a questão do Irã, porque num dado momento o governo do presidente Lula tomou uma iniciativa de tentar resolver o negócio do Irã. O presidente Lula, ainda recentemente, no almoço que eu tive com ele, com a Dilma lá agora, voltou a falar, contou a versão dele. Os americanos teriam tirado o tapete dele num certo momento. A versão americana é outra, é que ele foi longe demais e acabou justificando o Ahmadinejad. E que está errado. Isso aqui criou uma certa crispação entre o governo americano e o governo brasileiro. Continua essa crispação. Eles ficaram dizendo, poxa, o Brasil, que parecia que ia ter uma posição do lado democrático, de repente vai para o lado que não é democrático. Não é essa a visão do Lula. Ele não quis ir para o lado não democrático, ele quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que o Irã tem direito de fazer pesquisa atômica, porque não vai fazer a bomba atômica. Como os americanos dizem, não vai, não vai. Então, essa é uma discussão difícil, mas é uma tensão muito grande. Então, são essas, digamos, as linhas para responder em 5 minutos sobre 50 anos de política externa. Última pergunta. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Rafael e eu gostaria de saber se, enquanto o senhor cursava Sociologia, o senhor já planejava entrar na política ou se foi mais por acaso? Eu escrevi um livro, está publicado em inglês, não está em português, que se chama The Accidental President of Brazil. O presidente do Brasil por acaso, por acidente, né, por acaso. Eu não pensava nada disso. Eu queria ser padre primeiro, depois é que diziam que eu queria ser papa, talvez, mas não dava. Quando eu estava cursando Sociologia, eu queria ser sociólogo, eu não queria ver a vida concentrado nisso, né? Eu sempre tive uma certa aptidão de conversar com as pessoas, de uma certa capacidade de liderança, mesmo na universidade. Eu fui muito jovem para posições de destaque na universidade e tal, mas não com a intenção de ir para a política, né? E meu pai foi deputado federal, então eu tinha uma certa familiaridade com a vida política, mas eu não tinha nenhuma motivação maior para isso. E ainda quando aceitei ser candidato ao Senado, foi para protestar contra o regime autoritário, porque eu não podia ser candidato, porque eu tinha sido punido pelo ato institucional número 5, eu perdi a cátedra. E naquela altura, quem era punido pelo AI-5, como se chamava, não tinha direito de se eleger e se candidatar. Então, quando eu aceitei, para ampliar a oposição, o meu objetivo era fazer barulho, não era ser candidato, nem candidato. E, de fato, a candidatura foi rechaçada aqui em São Paulo, na primeira instância, na segunda instância, foi para o Supremo Tribunal Federal, e 15 dias antes das eleições é que o Supremo Tribunal Federal descobriu, a partir do meu advogado, que eu não podia ser condenado para sempre, porque os deputados, quando foram cassados, eram por 10 anos. E como eu não era deputado, eu era professor, eles me aposentaram para sempre. E, portanto, tiraram meu direito de ser candidato para sempre. Isso não pode. Então, eles autorizaram que eu fosse candidato. Eu virei candidato, de verdade, 15 dias antes das eleições. Eu não sabia, quando eu era candidato, porque eu fui candidato para ajudar o MDB, que era o partido de oposição na época, que tinha um outro candidato, que era o Montoro, que era o senador, que ia ganhar, mas era mais de um candidato para somar votos. Eu não sabia que quem ficasse em segundo lugar ia ser suplente do primeiro, porque eu tinha um suplente, que o Lula tinha indicado até, que era o Maurício Soares, prefeito lá de São Bernardo, e o Montoro tinha outro, que era o prefeito de Campinas. Eu pensei que o prefeito de Campinas fosse o suplente do Montoro, o primeiro suplente. Mas não, pela regra da época, era o segundo colocado, eu, que tinha tido mais de 1 milhão de votos, e o Montoro teve 4. Mas o oponente, que era o Lembo, teve menos que eu. Então, quando o Montoro foi governador, eu virei senador. Foi assim. E quando eu virei senador, mais tarde fui candidato a prefeito e perdi para o Jânio Quadros, aqui em São Paulo. Bom, aí uns amigos meus, principalmente Hélio Jaguaribe, que é um cientista político, veio me procurar, você não pode sair da política, não é essa coisa. Mas você não tem mais força para ser senador, vai ser deputado. Eu concordei com ele. Eu achava que eu não tinha a menor possibilidade. Aí quando eu vi as pesquisas, não, eu tinha. Então eu me elegi senador. Não suplente, mas senador. Bom, fui senador.
Agora, e estava lá no Senado e tal, e ninguém, houve o Collor, houve o impeachment do Collor, o Itamar, que era senador, e eu era líder do MDB, virou presidente da República, e aí me convidou para ser ministro do exterior. Eu achei que era razoável, porque o negócio de ministro do exterior, o Ulisses Guimarães, que era o chefe de todos nós na época da oposição, ele disse: você está maluco? Você tem voto em Angola, tem voto em Moçambique, ministro do exterior não dá voto. Né? Bom, e eu fui ser ministro do exterior, muito feliz da vida. Aí o Itamar, que era, enfim, presidente da República, começou a me chamar para opinar sobre coisas econômicas. Eu estava no exterior, quando ele me telefonou para perguntar se eu queria ser ministro da Fazenda. Eu disse: você está louco, eu não sou nem economista, me deixa em paz, estou feliz aqui, melhor emprego da República, ou para o pior. Bom, eu fui dormir, porque ele disse que daria um sinal, não deu, no dia seguinte ele tinha me nomeado, virei ministro da Fazenda. Todos os meus amigos, o Daniel pode testemunhar isso, todos os meus amigos já estavam liquidados, porque a inflação era de 20%, 30% ao mês, um sociólogo ministro da Fazenda, não sabe nada, vai fazer o quê? Bom, mas eu consegui segurar a inflação e virei presidente da República. Se vocês conseguirem segurar a inflação, vocês resolveram a crise da Europa, vocês viram presidente do mundo. Né? Foi isso, não teve planejamento nenhum da minha parte. Nada. De vez em quando eu leio, que eu sempre quis ser presidente da República, eu disse a não sei quem que eu ia ser, mentira. Não queria ser nada, eu queria ser professor. Um pouco melhor pago eu queria ser como professor. Muito bom, muito obrigado aí pela paciência, vamos tirar a fotografia e depois vamos embora. Obrigado.